já tem gente entrando, acho que já dá pra gente se apresentar. Opa, Bom, vamos vamos lá. lá. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Henrique e eu sou o criador do podcast da educação junto com o João. O nosso projeto é dar voz aos problemas que a gente tem com a educação, só que, claro, não vai ser só focado em problemas, estamos fazendo vários tópicos. Só que hoje, como é a nossa inauguração, estamos aqui com o professor Rony para a gente discutir sobre o EAD em si, com vários tópicos que a gente vai falar agora. Por favor, João, se apresente. Boa noite, gente. Eu sou o João Victor, graduando em Pedagogia na Eu também. UERJ-FFP, junto com meu amigo Luiz, exatamente. E hoje a gente vem aqui discutir, no nosso podcast de educação, como tema central, EAD na escola barra faculdade. E hoje a gente vai ver um pouco desses subtemas que tem nesse nosso tema principal e a gente vai discutir como isso está sendo aceito na nossa sociedade, algumas definições, é, algumas perguntas que vão ter mais complexas e outras mais simples, que a gente vai responder todas aqui. Como a gente está no nosso podcast 01, o nosso convidado principal hoje é o Rony, a gente vai tirar dúvidas aluno barra professor. Exato. E não só como professores aqui, e não só como alunos, mas vamos botar Rony no lugar de fala de um aluno, e eu e Luiz, que somos graduandos, em falas também de professores iniciantes. Por favor, Rony, se apresente aí. Muito boa noite, pessoal. Como os meninos já falaram, muito bem, por sinal. Meu nome é Rony, sou professor graduado e especialista na área de educação física. Tive a honra de conhecê-los na trajetória do curso de formação no ensino médio. São dois grandes alunos e pessoas que têm iniciativa, e eu estou muito contente em participar desse momento de troca, né, onde a gente pode tentar chegar, sempre através do diálogo aberto, a entendimentos melhores sobre as coisas e as demandas que estão ao nosso redor, e que nesse momento passam justamente pelas mudanças que o ensino sofre, tanto na educação básica como no ensino superior, que é o nosso foco de discussão na noite de hoje. Estou muito contente de fazer parte desse primeiro podcast dos meninos e espero que essa semente germine e surta aí, frutifique, para que a gente possa ter mais momentos como esse de discussão sobre os mais variados assuntos. Meus parabéns, meninos, e pela iniciativa, e vamos em frente. Bom, obrigado, professor. Como o João disse, a gente vem trazendo algumas coisas, alguns temas, e a gente sempre tenta ver o lado do aluno. E a gente sempre tenta chamar um convidado professor para que a gente possa visar os dois lados sempre. Então, começando nosso tema primeiro é EAD na escola e na faculdade. Certo. O EAD, pelo menos para a gente que está em faculdade, como somos calouros, eu vou visar mais o lado dos calouros. O EAD, para quem está começando agora, é algo muito precário, porque a gente está entrando na faculdade, a gente quer ter a experiência de entrar na faculdade, viver cada momento, ter a experiência, sabe? Até as experiências ruins de perder horas, essas coisas todas, faz parte da faculdade. A gente está lá, tipo, vivendo mesmo. Com o EAD, pelo menos dos calouros, tira um pouco disso. A gente fica perdido. Inclusive, dando um exemplo meu, o meu grupo de sala, na minha sala, é composto por gente mais velha, porque eu sou da noite. João é da manhã, eu não sei como funciona para ele. Mas para mim, são pessoas que estão voltando a estudar agora, tentando fazer uma faculdade. E quando chegou o EAD, obviamente, por causa da pandemia, eles não iam fazer o EAD se não fosse a pandemia. Eles não deram nenhum suporte para essas pessoas, tipo, ensinaram esse tipo de coisa. Pelo menos a parte da faculdade. Os nossos veteranos deram suporte a cada um de nós, mas foi de aluno para aluno, obviamente. João, você está sem câmera. Mas continuar a falar? Então,
muita gente volta a estudar agora, muita gente mais velha, e muita gente mais velha não sabe mexer em tecnologias novas, que é a nossa geração. Eu tenho 20 anos, então a nossa geração que viveu com a tecnologia sabe mexer. Isso deixa muita gente atrás, para trás no caso, como tipo, eu posso fazer agora 3 ou 4 matérias e pessoas que eu vi no meu primeiro dia de aula, eu tive contato, conversei com a pessoa, vai ficar atrás, entendeu? Esse é o meu lado que eu penso. Quer falar alguma coisa, João? Eu terminei. Sim, Posso. Ah, se quiser falar, pode pode, falar, Rony. Rony. Então Depois do vamos Rony lá. eu vou. Pensando sobre essa sua reflexão, é claro que as possibilidades de acesso às novas tecnologias vão variar muito de acordo com o público de cada curso, principalmente quando a gente cita os cursos noturnos, onde a clientela ela tem uma rotina e uma configuração de vida totalmente diferente, principalmente dos alunos que constituem as turmas dos cursos diurnos. Então, se a gente for pegar os alunos que têm uma faixa etária um pouco menor, a possibilidade que um percentual deles tenham mais facilidades de manusear e interagir com essas novas tecnologias é muito maior do que as pessoas que constituem as turmas do curso noturno. A gente vive uma situação hoje de acesso a essas tecnologias através de um processo totalmente inusitado e, infelizmente, traumático. Nós fomos forçados a migrar para essas tecnologias por conta do impedimento de nós frequentarmos os nossos ambientes de aprendizado. E, por mais que hajam esforços das instituições em fomentar ferramentas de instrução para que as aulas aconteçam, deve haver um esforço, e a fala do Luiz foi muito pertinente, dessa troca de aluno para aluno, essa ajuda entre vocês, e eu trago para a realidade do ensino básico que a gente está vivenciando nos últimos 4 meses, foi extremamente importante a ajuda dos alunos que eles tiveram entre si para que aqueles que tenham mais dificuldades para, principalmente, lidar, não estou falando em dificuldades de acesso, eu estou falando em dificuldade de realmente lidar com as ferramentas, de como manusear, como fazer um upload de conteúdo, como acessar as aulas. Isso é muito importante. Mas eu não estou aqui eximindo as instituições da responsabilidade de fomentar e de fornecer ferramentas de instrução para esses alunos, no caso vocês e eu me coloco nessa situação, e mais para frente a gente vai conversar sobre isso, em ter acesso a essas ferramentas para poder decidir se vai continuar ou se tem condições de continuar ou fazer o acesso às aulas. Vamos lá, João. Olha, já no meu turno, pela manhã, é assim. São pessoas mais jovens. E a partir daí, a gente vê o tipo século 21, 2000, 2010, 2020. Século, ano em que milhares e milhares e milhares de jovens deram volta por cima, jovens de baixa renda, e começaram a invadir espaço público, invadir faculdades públicas, que são nossos respectivos lugares, sempre foram. E agora que estamos tomando conta. A partir disso, a gente tem muito jovem baixa renda, como muita gente mais velha também, mas na parte da manhã, que é mais jovem. E a partir disso, a gente tem também a não acessibilidade ao conteúdo, ao ensino remoto, ao EAD. Então, no âmbito escola, você mandaria um e-mail para a Secretaria de Educação e receberia apostilas sobre os temas, os módulos do ano. E assim, no final do ano, ou quando acabasse a pandemia, na flexibilização da pandemia, seria devolvido esse material de estudo. Vou fazer uma pausa e, no mesmo assunto, abrir uma ramificação. E na faculdade estão os jovens e que, cara, assim, na realidade,
que não tem um celular, cara, não tem um computador, entende? Sim, Não tem, da minha sala também tem. exatamente, não tem um acesso à internet, entende? Já no período da noite, onde a gente vê pessoas mais velhas com dificuldades de horário e dificuldades de acesso ao saber mexer mesmo, literalmente chegar lá e, como o Rony falou, fazer o upload, acessar o online, no período da manhã, o pessoal tem dificuldade mesmo de acessibilidade, entende? De ter esse produto, de ter essa internet para acessar, entende? E voltando à questão da escola, segue aí um exemplo perto aqui de mim, que um aluno que perdeu suas apostilas, entende? Então, se o ensino remoto não está sendo oferecido para ele, e obviamente para milhares de pessoas não estão sendo oferecidos também, como que na volta, entende? Vai ser uma coisa normal assim? Não vai ser. Porque, exato, porque tipo, o jovem, lá na minha sala, por exemplo, na UERJ, tem 40 alunos. Vamos lá, 30 podem acessar e 10 não. Como que vai ser a vida desses 10 depois? Entendeu? E bota na escola aí, presencial, no ensino regular, no ensino médio fundamental, como que essa pessoa que recebeu a apostila e não pôde fazer porque não tem acesso à internet, porque não pegou o livro, entende? Como que eles vão voltar à normalidade, entende? E como a gente está num período excepcional, que é pandemia, é uma coisa que não acontece todo dia, entende? Como que a gente, entendeu? Como que essas instituições de ensino vão, entre aspas, assim, procurar normalidade quando a gente voltar, entende? A ativa real, que é sobre o ensino presencial, entende? João, é uma grande fala. E o que todo mundo percebeu com a pandemia é que as escolas e as próprias faculdades não estão prontas para o EAD. Elas não estão prontas. Foi algo que pegou a gente de surpresa. Cada um teve que fazer alguma coisa. E a gente descobriu que as nossas escolas públicas, particulares e faculdades públicas e particulares não estão prontas. Não estão prontas. Nenhum professor de faculdade ou professor de escola pública teve algum treinamento para o EAD. E quando isso chegou, chegou do nada. Eles estão se virando com o que tem sempre e estão tentando fazer um bom trabalho, ou pelo menos tentando fazer o trabalho deles, para que ninguém fique perdido. Entendeu? Porque uma faculdade presencial, ela vai focar sempre no presencial. Também como Uhum. Descomplica, que é online. Imagina o Descomplica. O Descomplica é uma plataforma online. Eles estão com faculdade agora, né? Pelo que eu soube. Eles estão Isso. com ensino superior. Eles são uma faculdade online, então eles são preparados para o EAD, porque eles trabalham com EAD. Os, os professores deles são treinados para o EAD, entendeu? E a Uhum. faculdade pública, ela não é preparada para o EAD. Ela é feita para ser presencial. Então isso é uma grande bola de neve que está acontecendo, porque a gente não está sabendo lidar com uma situação que a gente devia estar preparado, entendeu? Exatamente. Posso dar uma fala aqui? Claro, professor. Claro. O que acontece, pessoal? Nesse momento, muito tem se confundido um pouco as duas coisas. O que é o EAD e o que é o ensino remoto? Exatamente. O Luiz fez uma colocação muito interessante. A faculdade pública ela não está preparada para o EAD. Mas se nós pensarmos que existe toda uma estrutura criada, pelo menos, se eu não estiver errado, há pelo menos 15 anos, de um consórcio formado por universidades públicas do Rio de Janeiro, que começaram a construção de um projeto que viabilizou o acesso ao ensino superior através da plataforma EAD. Certo. E naquela época, o ensino à distância ele estava engatinhando no Brasil. E o ensino à distância ele tem toda uma configuração específica, existe uma legislação, e o aluno que entra para essa modalidade, ele tem a consciência de que ele precisa ter uma autonomia para conseguir gerenciar tanto o ensino como o processo de aprendizado.
Então, nesse sentido, o ensino EAD ele tem uma eficácia e uma capacidade de promover o aprendizado muito satisfatória. Atualmente, no início, vamos fazer uma retrospectiva, no início havia-se uma resistência muito grande quando se falava que você era formado no EAD e não havia o mesmo peso em relação à sua graduação presencial. Muito Atualmente, preconceito. essa resistência ela foi desmistificada e a capacidade de atuação de um profissional formado pelas instituições, e aí eu estou fazendo uma relação com o universo das universidades públicas, igualitária. Não há uma distinção, e eu digo isso porque quem faz a sua formação parte a universidade, parte o estudante. Então, se o profissional ele se dedica ao seu aprendizado, se dedica aos seus estudos, ele vai ter uma capacidade de atuação igualitária, seja ele formado pela EAD, seja ele formado pelo ensino presencial. E, mais uma vez, o EAD ele tem toda uma configuração específica para que esse ensino aconteça. A relação do aluno com o tutor, com o professor, acontece de uma forma totalmente específica e um pouco diferente do ensino presencial. Existem cursos que são totalmente à distância e existem cursos que são semipresenciais, como acontece com o consórcio das universidades públicas no estado do Rio de Janeiro, e que atualmente tem recebido um número de concorrentes por vestibular cada vez maior, haja vista as demandas por colocação profissional mais qualificada. E nós vamos entrar diretamente na nossa realidade atual, que é o ensino remoto. O ensino remoto ele é uma alternativa ao nosso ensino presencial. O que acontece é que todas as diretrizes do ensino presencial elas foram impedidas de acontecer e o ensino remoto ele vai transferir como se fosse o nosso ambiente físico para um ambiente virtual. E preconiza-se, e aí dá mais ênfase a esse contato, por exemplo, da forma que nós estamos tendo agora. O ideal, e aí eu falo o ideal quando isso seria possível, é que nós nos reuníssemos nesse ambiente novo, nessa sala de aula que saiu do quadrado da escola, que saiu do ambiente físico da escola, e nos encontrássemos de forma ao vivo pelo computador, mantendo, de certa forma, os planejamentos que foram feitos para atuar na escola e transferindo e fazendo as adequações necessárias para que a gente conseguisse viabilizar o ensino e o aprendizado através dessas ferramentas. E hoje nós temos que vivenciar uma série de ferramentas diferentes. De certa forma, o advento da tecnologia tem assim, possibilitado e facilitado o acesso dos alunos que, às vezes, não conseguem ter essa ferramenta que nós estamos tendo agora, mas tem também as outras plataformas como rede social, como aplicativos de mensagem que vão auxiliar nesse ensino remoto. Mas o ensino remoto não é algo que possa ser estabelecido por um prazo extremamente prolongado. Ele está sendo uma alternativa para esse momento e eu acredito que dentro de pouco tempo a gente consiga sala de aula. E aí, respondendo o questionamento do João, como que a escola vai resolver essas questões de impossibilidade de acesso ou talvez aquele aluno que teve a apostila? Então, esse ensino ele não é remoto, porque o aluno que recebeu a apostila, ele realmente, de certa forma, está tendo um EAD, porque é um conteúdo totalmente padronizado, todos os alunos vão receber o mesmo conteúdo e talvez esse aluno ele não teve um contato prévio com aquele conhecimento. E aí, se ele não tem esse feedback com o professor, ele vai ficar defasado. E ao retorno para a nossa rotina de sala de aula, os mecanismos de recuperação pedagógica, os mecanismos de revisão de conteúdo, todos eles vão ser discutidos através dos grupos de docentes da escola, da equipe diretiva, da equipe de coordenação da escola, para encontrar o melhor caminho. E cada realidade ela precisa de uma frente de atuação diferente da outra.
mas é importante dizer que, nesse momento, tanto o EAD como o ensino remoto estão passando por uma prova de fogo, porque, assim como vocês disseram, não houve. Opa, Rony. Então, nós tivemos um momento onde todos tiveram que parar e raciocinar e tentar encontrar caminhos para poder fazer acontecer. Está acontecendo? A cada momento que a gente vivencia uma situação diferente, a gente vê que precisa aperfeiçoar ali ou buscar outras formas de contato com o aluno, e as coisas vão caminhando nesse sentido. Correto. Rony, eu queria te fazer uma pergunta. Como você acha que o EAD está se comportando com a Vamos continuar? relação de... Sim, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Então, eu Luiz, você tá É. sem câmera. tô sem câmera? Sim. Tem certeza? Aqui tá parecendo que eu tô com câmera. Tá, para mim Aqui também aparece. tem. Tá tranquilo. Aqui não. Sério? Tá. Então, enquanto eu falo, eu vou fazer minha pergunta. Eu queria saber o que você acha, como você acha que o EAD, ou o ensino remoto, mas focado mais no EAD, como se relaciona com o... Ficou mudo. Ficou mudo? Tá mudo aí, João? Tá picotando o seu áudio. Você tá picotando e eu não tenho sua imagem. Tá. Deixa eu ver. Tá aí, João? Tô escutando você. Ok? Eu tô ok pra você? Ok. Rony, eu tô ok pra você? Aqui Pra na mim tá ok live, aqui. aqui na live eu tô com câmera ainda, então, Tá tranquilo. ok. Como o EAD se comporta, voltando à minha pergunta, com a relação de professor e aluno? No meu ensino médio, eu tive a grande vontade de cursar pedagogia e cursar as matérias pedagógicas porque eu tive bastante apreço com os meus professores. Eu sou grande amigo da maioria dos meus professores. E isso me fez querer estudar mais, me fez realmente gostar mais de estudar, gostar mais das matérias. Você acha que o EAD pode meio que travar essa parte de relação? Como você não tem tanto contato com o professor assim, você acha que isso pode afetar o aprendizado? Vamos lá. Claro que o contato presencial e a rotina dentro das instituições, dentro da escola, dentro da Opa. uma proximidade muito maior, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito das relações interpessoais, Rony, eu vou pedir para você repetir sua frase porque e, travou. e Rony, as conversas de corredor. Rony, Oi, tá você escuta picotando? a gente? Sim, A eu gente vou Tô, vai tá pedir pedir para pra ele você picotando? repetir. porque picotou. Tá, então vamos lá. Como você mesmo colocou, quando você está num ambiente, quando você está num ambiente presencial, todas essas relações que acontecem dentro da sala de aula, presencialmente, elas extrapolam o âmbito acadêmico Isso. e Relaxa. passa a ter uma para aluno. E essa troca, ela enriquece o processo de aprendizado. E o que a gente tem que fazer hoje é transferir isso para um ambiente virtual. E quem vai possibilitar isso é justamente as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E aí eu vou trazer para a minha experiência pessoal, porque eu também estou vivenciando a mudança de um curso de especialização presencial para uma plataforma à distância. E, independentemente disso, a minha relação com os professores, a identificação, talvez, com o conteúdo e com a postura dos profissionais frente a cada disciplina, ela extrapola o ambiente virtual. Porque você precisa desse contato. E
de cada um é que vai possibilitar esse enriquecimento. Tem aquele aluno que ele é mais, que ele tem mais iniciativa, que ele está sempre participando, dentro dos ambientes virtuais vai acontecer a mesma coisa. Só que é uma forma nova de interagir. Por exemplo, para um grupo de mensagens, tem sempre aquelas pessoas que têm uma interação maior e acabam formalizando um vínculo eu coloco aí como um vínculo de amizade muito mais facilitado e mais estreito. E tem aquelas pessoas que falam pouco, que não se sentem à vontade em expressar a sua opinião e etc e tal, e fazer aquela troca, que vão acabar Rony, pode repetir essa última utilizando parte? aquele canal para sua função primordial. Ponto. Oi? Pode repetir, porque picotou. Repete a parte final que você disse agora, rapidinho. Então, vocês chegaram a escutar até onde? Até a parte que eu comecei a exemplificar com um grupo de Sim, WhatsApp, enfim. sim. Então, nesse exemplo, eu utilizo justamente a ideia de que, assim como numa sala de aula, você tem aqueles alunos que interagem mais entre si e com os professores. E tem aqueles alunos que interagem menos, que acabam fazendo uma troca menor entre o conteúdo que o professor tem e a relação interpessoal que essa transmissão de conteúdo possibilita. Então, por exemplo, se vocês dois se identificam com a minha disciplina e se identificam com a minha pessoa, talvez isso possibilite uma aproximação maior. Alguns alunos têm uma aproximação menor. Então, essa vivência que o ambiente da escola, que o ambiente da universidade possibilita, é extremamente rico, mas a gente precisa transferir essa riqueza de relação entre as pessoas para essas novas ferramentas, principalmente nesse momento, para que a gente possa justificar todo o empenho para poder fazer a educação acontecer nessas novas plataformas. Correto. Deixa A eu fazer Milene mais fez um. um adendo que Opa, me veio aqui. Lembrando que o foco principal, seja no ambiente virtual, seja no ambiente presencial, é sempre a transmissão de conhecimento. Os caminhos para esse conhecimento acontecer vai depender muito de quem está ouvindo e de quem está transmitindo, seja no ambiente virtual, seja no ambiente presencial. Então, aquela aula que vai render bem, aquela participação dos alunos, ela vai acontecer e vai enriquecer a aula, seja aqui no computador, ou seja lá na escola, ou seja na universidade. Certo. Vamos lá. Algum adendo, João? sim, eu queria, já que a gente está nesse subtema professor tecnologia, eu queria saber do Rony e também de você, Luiz, algumas opiniões da pergunta que eu vou fazer sobre faculdade particular, que o Rony havia falado, que sobre o ensino EAD, que é fixo, e o ensino remoto, que por si só é temporário para depois voltar ao que se diz normal. E fazendo conexão com a pergunta do Luiz, que, tipo assim, o, o ensino remoto vem para cumprir a carga que é necessária, mas não vai cumprir tudo. Vai cumprir uma parte, entende? Ok. E o ensino EAD, que é o fixo, que é a distância, Seu áudio como que tá o meu áudio está seu áudio picotando? tá. Repete, João, um pouco. Ó, tá ok agora? Melhorou. Pode falar. Assim, basicamente, a pergunta que eu ia fazer, não pergunta, sim, Uma sei colocação. lá, Uma colocação, é. também uma colocação, uma pergunta. Como que esse ensino EAD não vai, tipo, chamar a atenção de propriedades privadas para, tipo, cara,
o governo está dando ensino remoto, doido, para ter aula em casa, e cada um na sua casa, sem mais encontros. Aí esquece uma escola aqui, esquece uma escola ali. Como que a gente mantém o nosso espaço, entende? Como que a gente sabe que a gente vai bater o martelo e vai falar ensino remoto, não EAD? Como que a gente vai proteger o nosso presencial, entende? Como que a gente vai deixar o presencial quente, sem esfriar nada, sem jogar nada pro lado, entende? Tá, você quer que a gente lute pelo nosso direito de presencial. Você não quer que o governo venha e que faça alguma matéria nossa ser ensino remoto de qualquer forma, certo? Tipo assim, como o EAD não pode tomar o nosso espaço, e sim o ensino presencial que pela maioria, pelo clamor popular é melhor o presencial. Certo. Vamos lá. Você está pensando na possibilidade de que, com toda essa situação que está ocorrendo hoje, que num futuro próximo, as secretarias de educação, mesmo em âmbito municipal, estadual ou federal, criem uma possível mudança nas regras de ensino e fomentem ou coloquem em votação um possível ensino híbrido, né? Eu Exato. acredito que essa possibilidade ela é quase que inexistente. Sim. E Sim, pensando na realidade que nós temos hoje, a maneira de vocês, e aí eu falo como professor e como aluno, tá, gente? Eu sempre me coloco nessa posição porque eu tenho 20 anos de formado e até hoje eu continuo sendo aluno. Então eu entendo perfeitamente todas as angústias que vocês estão passando nesse momento. A maneira de você, teoricamente, né, ou esquentar o ensino presencial é mostrar que, mesmo com o ensino remoto, com todas as dificuldades, a escola ela tem o seu papel fundamental na formação acadêmica, a universidade tem o seu papel fundamental na formação acadêmica, mas esse contato presencial ele tem uma função social extremamente forte. Olha o sim, quão excludente é todo esse processo de transferência de uma realidade presencial para uma realidade virtual. Então, nesse sentido, nós teremos que fazer uma curva bem grande nesse caminho da discussão que nós estamos agora, para entender que existe a necessidade de todos os governos, em todas as esferas, fazerem um investimento massivo na igualdade social, na igualdade de oferta de oportunidade, para que todas as pessoas possam ter acesso. Assim como é na escola, assim como a legislação garante o acesso à escola presencial, hoje nós temos assim a exclusão ou a impossibilidade de um percentual muito grande de alunos não acompanharem as aulas, porque todos esses fatores que eu acabei de dizer, sociais, econômicos, geográficos, porque você pode morar perto da sua escola, mas a sua localidade não ter acesso, A não internet. ter sinal de internet, Isso. entendeu? Então, todas essas questões estão permeando esse cenário. Então, a escola ela jamais vai perder o seu lugar de fala, ela jamais vai perder o seu lugar de construção, não só do conhecimento, mas de uma sociedade muito mais consciente. E aí eu faço mais uma vez um parênteses para parabenizar, porque vocês dois são esse exemplo de uma escola que forma não só para dar aquele título de progresso estudantil, mas que forma justamente pessoas que têm uma consciência social, que têm consciência política, que sabem as formas de buscar o seu lugar na sociedade. Então, sim. eu acredito, e aí eu falo como aluno também, que a escola não tem como perder o seu lugar de, de, de presença nesse cenário, seja de um futuro próximo ou de um futuro a longo prazo. Deixa eu só. Eu queria. É porque tá surgindo aqui algumas questões. Eu não sei se eu respondi de maneira satisfatória a pergunta de vocês.
E a galera que está entrando para assistir, assim, a Yasmin fez uma pergunta, a Milene também fez uma pergunta, que são diretamente ligadas à rotina da escola, e o João Sim. também, que acabou de entrar, fazer uma pergunta aqui. Daqui a pouco a gente abre para eles, ou eu poderia, assim, associado a essas questões que vocês estão colocando, responder algumas delas. Então, Pode associar e responder. o Mas nosso. O quadro que a gente está montando é a gente ler as perguntas e responder. Então, Então tranquilo. Então vamos fazendo. seguir em frente. Ok. pode associar, entende? Porque você incrementa o tema, ainda Isso. tira dúvidas, entende? Deixa todo mundo na linha. Então, por exemplo, respondendo aqui ao questionamento da Yasmin, vamos pensar numa realidade de um curso como o curso normal, que tem em sua essência o empirismo do aprendizado. Você precisa ter contato com todo esse universo que a prática pedagógica requer, né? E aí, como fomentar isso através da EAD? Nós temos hoje, ou através do ensino remoto, mais uma vez, gente, mesmo nos cursos EAD que são ligados à área pedagógica, você vai ter a necessidade de ter contato com a parte prática da praxis docente. Então, de certa forma, afeta a quem tem o interesse de fazer esse aprendizado do ensino presencial. Mas a gente está vivendo uma situação atípica. Todas as adequações que estão sendo feitas, se a gente viver até o final do ano essa situação, a gente vai ter que encontrar um mecanismo de adequar. E aí é nesse sentido que todas as discussões que estão sendo realizadas para adequar os conteúdos, para adequar os estágios, que é um aspecto extremamente delicado e é até um tema muito interessante para ser abordado num próximo podcast. Isso demanda uma preparação muito minuciosa de todo o processo pedagógico, de como o professor orientador e o aluno discente e o discente vai ter contato com essa praxis educacional. Então, hoje, a realidade é a seguinte: nós temos, sim, a elaboração dos conteúdos e das aulas para que aproxime tanto o conteúdo teórico como o conteúdo prático. E aí, a grande dúvida, desde o início dessa modificação, é como ficam os estágios. Sim. E dessa forma, não tem como haver um estágio, porque mesmo que a gente possibilitasse uma prática de estágio adaptada, o nosso público-alvo ele também está impossibilitado de aprender. Se a gente for enxergar do âmbito da pedagogia, as crianças não estão aprendendo dentro de casa. Você vai ter contato com uma situação ou outra onde você vai conseguir aplicar os seus aprendizados para um público específico, para uma criança próxima ou para uma escola. E aí você vai adequar esse conteúdo até mesmo para transmissão via ferramenta virtual. Não deixa de ser uma realidade que pode vir a se tornar presente no dia a dia da prática docente do ensino infantil, do ensino fundamental, digamos assim. Mas eu não estou aqui nessa fala defendendo que isso vai acontecer. Eu estou racionalizando e pensando nas possibilidades das realidades que possam vir a estar presente no nosso dia a dia no futuro próximo. Tá ok? Ok. Fazendo um adendo aqui ao curso normal, eu também acho muito difícil eles conseguirem replicar no EAD um sistema do curso normal que seria mais os debates, seria a convivência que você tem com a pessoa desde as 6 horas da manhã Exatamente. até as 6 horas da tarde. Tanto em trabalho em grupo, essas coisas que você tem que resolver com a pessoa. O curso normal também forma você a conversar e saber elaborar situações onde você tem que achar a solução para resolver. Se você tem um problema num grupo, você tem que ficar ali elaborando soluções o tempo todo para sua nota não cair, para a nota do seu amigo não cair.
em debates, você tem que estar o tempo todo ligado, não deixando nada passar, e o curso normal traz isso, entendeu? Você consegue ter uma experiência com o outro ser humano muito alta. Muitas amizades do curso normal é pra vida, e muita gente fala isso, porque a convivência é enorme. Eu não acho como o EAD vai conseguir replicar isso no modo online, no modo geral, seria online, entendeu? Posso transferir essa pergunta para uma realidade pessoal de vocês? Pode. Claro. Vocês, nesse momento, vocês se sentem mais distantes ou mais próximos dos colegas de vocês? Digo no aspecto da escola ou da universidade. No Bom, caso de vocês dois, especificamente, vocês são calouros e ainda não têm uma proximidade tão grande assim com a turma de vocês. Mas vamos fazer um retrospecto aqui. Vocês se sentem mais próximos ou mais distantes dos amigos de vocês da época do curso normal? distantes, com certeza distantes. Muito, muito mais Muito distantes. distante. Mas Pessoas. Eu vocês falo por... fazem e buscam mecanismos de se tornarem próximos. E eu acredito que hoje vocês estão criando uma ferramenta que vai aproximar vocês de uma maneira assim extraordinária. Sim, Amém. professor, Mas professor, é que tipo assim, pessoas como eu faço amizade, eu não tenho costume em conversar com as pessoas pela internet, pelo celular, WhatsApp, Uhum, Messenger. Então as minhas amizades são pessoas que também não curtem isso, não gostam de uhum, ficar trocando mensagem, de ouvir áudio. Eu tenho pessoas que se eu mando áudio, elas não ouvem de forma alguma. Então, uhum, o meu grupo de amigos são esse tipo de pessoas. E por causa da pandemia, ninguém fala com ninguém, entendeu? Ninguém fala com ninguém mesmo. Para eu falar com o João e com o Esdrey, que é as pessoas que eu mais falava na escola, a gente teve que criar um grupo e se forçar a mandar uma mensagem por dia para a gente se falar. Porque se a gente não mandar uma mensagem no Verdade. grupo por dia. E se não fosse esse projeto e algumas ocasiões que a gente tem que falar sobre a UERJ, provavelmente a gente trocaria um bom dia, boa tarde, boa noite. Então é algo bem peculiar mesmo. Exatamente. Eu falo E aí, bastante olha com o só, Luiz, mas o resto fala. é bem pouco. Bem pouco Eu tenho mesmo. muito contato com o Luiz, mas o resto é bem pouco. E aí é uma realidade que vocês, assim como na escola, é, vocês têm que criar situações para que esse contato aconteça. Porque é inerente do ser humano viver em sociedade. Sim. E essas relações afetivas é, tendem a enriquecer essa troca. E eu acredito que, independentemente do objetivo que vocês pensaram lá atrás para criar esse projeto, as possibilidades que ele traz são muito além daquilo que eu acredito que vocês tenham colocado no papel, que são as trocas acadêmicas, discutir as demandas educacionais do ensino hoje, da universidade pública hoje. Vejam, assim, e eu estou aqui observando as interações que os colegas estão fazendo, isso aproxima. Sim. E isso aproxima da mesma forma que aproxima as discussões na sala de aula quando a gente propõe um debate ou um seminário mais polêmico, onde aquele sentimento mais acalorado ele aparece. E eu acredito que se nós estivéssemos aqui numa mesa redonda, com vários colegas participando, assim como nós estamos fazendo, essa relação ia ficar muito mais estreita. O único problema hoje que eu enxergo nessas novas ferramentas de contato virtual é que, infelizmente, o ponto de vista do outro ele tem ficado muito abaixo do respeito que ele precisa ter. Eu posso divergir de um ponto de vista do outro sem atacar o outro para mostrar o meu ponto de vista. Eu acho que o diálogo consensual ele é muito mais enriquecedor, mais agregador do que qualquer outro tipo de conversa. E esse momento que nós estamos tendo aqui é exatamente isso. E aí eu queria associar, eu queria saber se eu posso ler a colocação do João Vitor,
E ela está muito associada com esse momento que a gente está discutindo aqui. Posso ler Agora, rapidinho? Sim, com professor, certeza. mas antes eu queria É fazer um muito adendo importante. sobre realmente Pode falar, filho. a opinião da pessoa, que realmente é importante, porque na internet, se você não gosta de alguém, você vai lá e bloqueia. Não gosto da resposta dessa pessoa, eu vou lá e bloqueio. As pessoas realmente não debatem, mas, Uhum. ou pelo menos tem o respeito pela opinião do próximo. Porque tem muita gente que realmente fala, eu não gosto de tal coisa. Vai lá e bloqueia porque não faz parte do círculo social da pessoa, entendeu? Sim, Então, só queria fazer esse adendo, mas você pode ler a vamos pergunta de lá. João.